Boa noite. Boa noite, Shirley. Olá, boa noite a todos. Oi, Shirley, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Esperar mais um minuto, né, para a gente começar. Espera mais alguém. E alguém vai se preparando para fazer a abertura hoje, ou seja, vai fazer o encerramento para nós. Tem um minuto para se preparar, tá? Dá tempo. Nós somos iluminados, é só, né, abrir os olhos e iluminar o resto do pessoal aí. Ela está entretida. Vocês estão escutando um toque-toque, por acaso? Ouvem esse toque-toque no fundo? Sim. Não? Ouve. Sim. Sim. Ouve, todo mundo ouve. Tá. É que hoje veio o cara do correio e a minha cachorra Rottweiler pegou a perna dele e tá terminando de comer o osso dele, tá? Aquele convite que era para ir na sua casa, eu vou ter um compromisso, tá, Eduardo? Eu não vou, não. Você tinha convidado a gente, mas eu acho que... É o barulhinho, mas o barulhinho é meio chato, mas eu acho que o cara era mais chato ainda, entendeu? Aí ela pegou. De verdade? Ela foi em cima dele? Não, mentira, né? É que ele tá comendo um osso que eu comprei e aí tá o barulho dele, ele tá, né, fazendo barulho. Aí a Eduardo me falou, Eduardo, eu tô ouvindo o tac-tac do osso da Gaia, né? Eu vou ter que colocar para fora, espera um pouquinho só. Mas é discreto. Ok. Tem mais um convidado aqui que chegou. Quem é? Raul. Cadê o Raul? Oh. Fala, Ivani. Raul. Boa noite para todos, tudo bem? E aí, Ivani, como que você está, Ivani? Eu tô bem. Tá bem? Tô indo, né? Se recuperando, mas tô indo. Fiquei sabendo ontem. Então, passei por essa fase meio difícil, né? Mas Uhum. agora já tô em casa, né? Fiquei todos esses dias no hospital. Agora já tô em casa e tô bem. Agora volto no final do mês para tirar os pontos, né? Mas, pô, Que houve? Você tá em tô Mato melhor do que eu Grosso? esperava. Ah, é? Hã? Você tá em Mato Grosso, digo? Não, eu tô aqui em São Paulo. Eu Ah, fiquei tá. internada no Hospital das Clínicas. Tá. Então lá foi bem atendida, né, Ivani? Lá é um bom hospital. É, legal. Então tá bom. Uhum. Então, quem se habilitou aí que... Ué, caiu? Já caiu, já foi embora? O Daniel foi embora. Não ia pedir para ele falar. Ai, ai, daqui a pouco. Ele Raimundo. voltou. Ele voltou. Então ele pensou que já tinha escolhido. Não escolhi, não, viu, Daniel? Você que foi escolhido. Você pode começar, viu? Na hora que eu falei, vou escolher, caiu. Cris. Perfeito. Abri. Gente, até levantei para pegar um livro lá. Quando você levantou, eu levantei para pegar um livro.
Ó, você vê como que não é por acaso, viu? Não existe o acaso. Hein? Bom, vamos lá. Livro Vida Feliz é um livro da Joana, né? De Valdo, né? Pelo Espírito Joana de Ângeles. Uma mensagem da Joana. Acalma as ânsias do teu coração, o que ainda não alcançaste e está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e das coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas e não o que tens ou com quem te encontras. Livro Vida Feliz. Depois eu posso colocar o capítulo lá para vocês. Perfeito. Obrigado, Cris. Pode fazer a prece? Por favor. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, ao nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, agradecer a Jesus, agradecer a Deus por aqui estarmos nesse encontro com amigos, nessa troca que nos faz tanto bem, na troca de conhecimento, que nos preenche a alma, que nos envolve, que ajuda a esclarecer um pouco mais o nosso espírito, a nossa trajetória espírita, de espíritas e de espírito que somos, aprendizes, ainda crianças espirituais. Agradecemos muito por esta oportunidade, por aqui estarmos, e pedimos o auxílio dos nossos amigos espirituais que possam nos envolver neste momento, que possam envolver a cada componente do nosso grupo que aqui se encontra, que possa envolver também aos nossos dirigentes, que também preparam o estudo com tanto carinho, com tanta dedicação, que possam envolver aqueles que não puderam estar nesta noite conosco por N motivos, e que pedimos também por todos aqueles, Senhor, todos aqueles que necessitam do Teu amparo, sejam pelas dificuldades do corpo, pelas dificuldades da alma. Fica conosco esta noite, Senhor. Te agradecemos. Que a Tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Amém. Ok. Cris, muito obrigado. Você, a partir desta semana, você vai dar abertura todas as sextas-feiras, tá bom? Convocado. Convocadíssima. Revezar com o Sérgio. Não, o Sérgio faz o encerramento, você faz a abertura, tá ótimo, assim. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu acho que eu sou um cara... Vocês acreditam não tem nada a ver com o capítulo, tá? Vocês acreditam na lei da atração? Tudo aquilo que a gente mentaliza, nós atraímos, certo? Tudo aquilo que a gente quer, com energia, com força, a gente atrai, né? Então, é assim, quando eu cheguei aqui no Brasil,
Eu até cheguei a brigar com meu pai, porque falei, nossa, pai, por que a gente não foi para o Rio de Janeiro? Aquele sotaque, eu acho tão lindo o sotaque do carioca. Eu acho maravilhoso. Aí, além, né, como eu não fui, o que eu atraí? Junto com o sotaque carioca, atraí uma mulher maravilhosa, que é minha esposa. Olha a força do meu pensamento, como é bom. Eu atraí sotaque e mulher. Tudo. Eu junto, para mim, tudo junto, velho. Mas eu falava, eu acho lindo o sotaque carioca. Eu até briguei com meu pai. Falei, por que a gente não foi para o Rio? Já pensou um argentino falando carioquês? Putz, ia ser argentinês, né? Enfim. Eduardo, o que ele bebeu hoje? O que tinha na água? O que tinha na água, né? Tá felizão, né? Felizão, olha só, cheio de ideia. Ai, ai. Semana que vem, nós vamos fazer o resumo dos 2 capítulos, tá? Que já são 8h15, para a gente não atrasar muito. E aí, Nelson, fica tranquilo que a semana que vem a gente vai falar dos 2 capítulos numa boa, fazendo a integração do 37 com o 38, tá bom? Semana que vem, a semana passada, retrasada, nós tivemos um probleminha também na gravação. Hoje está conseguindo gravar, Eduardo? Tá. Então, esse link da semana passada também, que o Nelson me pediu, a gente não conseguiu por causa né, um problema no software de gravação, tá bom? Então, vamos começar com o capítulo 38. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Eu vou falar para vocês, eu acho que esse capítulo, se vocês não leram ainda, é um despertar para algo, não digo novo, mas para um entendimento, para uma consciência, né? Um despertar para a nossa consciência, que eu achei lindo, porque no meio da leitura, eu vou fazer um comentário que acho que até vocês, todos nós já passou por isso. Tenho certeza absoluta, tá? Vamos lá. Capítulo 38, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora, começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo, às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste posto de trabalho espiritual, na esfera a que nos encarnados chamariam sonho. Então, olha só que interessante. E isso, aqui começa um despertar de consciência, que eu acho, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim. Existem trabalhadores espirituais, espíritos, né? Que trabalham com nós durante os nossos sonos. E à medida que eu for lendo hoje, é como se a gente estivesse realmente vivendo um sonho nosso. E vou explicar por quê também, né, no momento certo. Não vou sempre me atrapalhando, adiantando os comentários, tá? Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa. Ou seja, para esses trabalhadores, vamos lá. Porque uma coisa é a gente ter esses sonos e sonhos, né? Durante o sono, a gente sonha. Uma coisa é isso, que a gente conhece, a gente vive. Mas, aqui ele começa a explicar, não é fácil transmitir mensagem de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios que se encontram encarnados no planeta. Vai entrar mais alguém? Então, o que a Aniceto está nos falando? O quanto que é difícil
penetrar num lar, né? Num lar que cultiva as vibrações inferiores. Então, neste lar, esses trabalhadores que trabalham nos nossos sonhos, eles encontram muitas dificuldades para poder se comunicar, passar mensagens nos nossos sonhos, não no sono, sonhos. Tá? E por que isso acontece? Como ele fala aqui. Isso acontece porque os encarnados, nós, né, encarnados, estamos mergulhados numa matéria mental desequilibrada. Nós estamos, né, vivendo essa, como ele também fala aqui, essa matéria mental inferior. Então, se a gente cultivasse, né, com a prece, com pensamentos superiores, numa casa como a da Dona Isabel, no caso, em que as pessoas têm uma vida digna, mantendo sempre uma vibração espiritual mais elevada, aí esses amigos espirituais que estão trabalhando nos nossos sonhos, eles poderiam estar transmitindo mensagens boas. Nos sonhos, eles poderiam estar nos orientando, nos inspirando. Tudo isso durante os nossos sonhos. Nos sonhos. Né? Então, existe um desafio para esses amigos espirituais de penetrarem essa coraça, né, que a gente cria com esses pensamentos, essas matérias mentais de pensamentos primitivos, né, de ego, de raiva, né, tudo aquilo lá que a gente já sabe. E eles não conseguem, por causa disto, penetrar e dar boas orientações para nós. Isso daqui, se vocês lembrarem, no capítulo 36 ou 35, o André Luiz, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele já vê, né, caminhando pelas ruas, os encarnados, e em volta daqueles encarnados, aqueles espíritos, né, atormentando esses encarnados. Mas, na verdade, eles atormentam porque estão vibrando, o encarnado vibra na mesma sintonia que eles. Então, ele acaba, né, absorvendo tudo isso, todo esse tipo de energia de desencarnados. Só que, imagina só esses desencarnados, esses encarnados que estão envolvidos de espíritos inferiores, o sono e os sonhos, eles também se tornam escudos fortes, onde que aqueles espíritos que tentam nos ajudar não conseguem ultrapassar, não conseguem dar a mensagem adequada. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial, pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Quem chegava lá sem conseguir se manter em pé, como ele fala, somos nós, os encarnados, que existe um desprendimento parcial. A gente não se desprende totalmente. Nesse desprendimento parcial, a gente chega nessa esfera onde tem esses trabalhadores que trabalham durante o sono nosso, e o que ele está percebendo, André, é que aqueles que estão sendo carregados, ajudados a ficar em pé, são encarnados,
que se desdobraram parcialmente e que chegaram lá, né, para ter auxílio. Então, como diz no parágrafo anterior, né, eles se valem do desprendimento parcial, contaminado de matéria, desculpa. Aqui, quem chega, né, que são os encarnados que estão dormindo, e, como diz no parágrafo anterior, contaminados de matéria mental. São eles que vêm aí, né, que estão contaminados, pensando sempre pensamentos negativos, ruins. E assim, eles, mesmo assim, com todo esse sacrifício que esses espíritos que trabalham nessas esferas de sonos, a gente percebe que ainda assim a gente não está sozinho. Nem dormindo, nem dormindo a gente está sozinho. Tem equipes espirituais trabalhando para tentar se comunicar com a gente. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro da nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Então, o que ele vai nos explicar? Que uma coisa é viver no mundo espiritual e outra coisa é viver no mundo corporal. E que tão logo se realiza essa consolidação dos laços, nós, como encarnados, vamos ser submetidos a regras. A regras das leis da crosta. E o que quer dizer isso, né? É que a nossa liberdade de ir e vir vai ficar restringida. Enquanto estamos encarnados, lógico, né? Estamos sujeitos, neste momento, enquanto encarnados, a esses fluidos corporais densos. E há uma série de regras. E tudo isso, na verdade, é para que a gente não se perca durante a nossa vida corporal, durante a nossa encarnação. Vamos lembrar que a nossa encarnação, ela é para realizarmos, enquanto aqui nesse mundo material, o que a gente se propôs antes de encarnar. E desta maneira, é isto, na verdade, que vai nos favorecer para a gente continuar evoluindo. Seja reparando o mal que praticamos, seja sofrendo as vicissitudes enquanto encarnados, as provas, né? Todas essas provas que a gente vive diariamente, ou ainda também construindo a nossa próxima encarnação através de boas ações, da nossa transformação moral,
E assim, através, mesmo com todas as provas que a gente tem que passar ainda, construir o futuro enquanto encarnados é o nosso objetivo. E a gente, na verdade, a gente não pode se distrair. Estamos aqui como encarnados porque nós precisamos aprender a lidar com o mundo material. Porque se não tivéssemos a necessidade de aprender a lidar com o mundo material, estaríamos tranquilamente vivendo nesse mundo espiritual. Então a gente sabe que é aqui que vamos estar fazendo a prova. Enquanto estamos vivos, a nossa vida inteira é fazendo prova. A prova é referente àquilo que nós aprendemos enquanto estávamos no mundo espiritual. E aqui nós vamos mostrar o que aprendemos, se realmente a gente aprendeu a fazer tudo. Então é por isso que, enquanto encarnados, a nossa vida material, ela tem as suas regras e as suas restrições. Eu vou ler o último parágrafo de novo, só para dar sequência, senão... Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. E esse véu que existe é para que a gente não se perca nos devaneios, para que nós nos concentremos nas tarefas do mundo corporal. Imagina se a gente tivesse essa possibilidade de ver tudo aquilo que nós falamos que tem no mundo espiritual, as coisas boas que tem. Com certeza a gente não ia querer voltar. Então esse véu é exatamente para a gente não ultrapassar, porque senão a gente vai querer ficar eternamente. E assim, as nossas percepções, é por esse motivo que elas são limitadas. A espiritualidade nos limita mesmo. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Então, sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Ou seja, sem o nosso esquecimento temporário, não iríamos poder renovar as nossas oportunidades. Imagina que se ficássemos lembrando tudo o que aconteceu de outras vidas, né, vidas passadas, a gente não teria renovação. Iríamos sempre ficar, talvez, né, dependendo do que nós fizemos, no processo de culpa, de constrangimento. E assim, a gente não iria ter a energia necessária para nós renovarmos. E como a gente já sabe, né, em outras palavras, mas para a gente se renovar, não interessa saber o que nós fomos. O que interessa é saber quem vamos nos tornar. E são a partir dessas ações que a gente deve estar, né, se renovando diariamente.
das nossas ações. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimarão o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Então, também ele explica que nós encarnados, se nós encarnados tivéssemos a oportunidade de, à noite, quando nós formos dormir, nos desdobrarmos por completos e ir para o plano espiritual, a gente não ia querer voltar mais para o nosso corpo. E é por isso que a maioria dos encarnados não desdobra plenamente. É por isso também que a maioria dos nossos sonhos, eles são confusos. E não nos lembramos de muitos detalhes ou de todos os detalhes. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora, encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco no nosso lar. E assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraça-se a neta, languida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece o que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo, a se quebrar como o vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto uma consolação divina. Um gesto vago, uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Então, sabe quando a gente sonha e nos acordamos com a emoção do sonho ainda palpitando no nosso peito? Esse sentimento, né, que ficou vivo em nós. Já teve alguém essas experiências? Eu tive, e não foram uma, foram várias. E eu falo que eu já acordei, né? E tirando satisfação da Eduarda, coisa que fazia parte do meu sonho. Eu vou falar que eu cheguei a ficar 2 ou 3 dias, sabe? Olha, isso daí mexeu demais com minhas emoções. Então, são sonhos que realmente, para mim, né, são reais esses momentos, o que ele está falando, o que ela fala, né, descreve que o que ela vai falar, que o que fica do sonho são as emoções, né? Então, é porque
na verdade, esses sonhos, essas emoções que a gente vivencia enquanto estamos dormindo, dependendo dos sonhos, né? Lógico, isso grava emocionalmente, ele fica gravado emocionalmente em nós. Assim como muitas vezes você pode ter aquele sonho que não é muito nada bom e, tipo assim, não sei, eu acho que eu já sonhei, por exemplo, que estou sendo assaltado, coisa por estilo, e esse sonho, né, essa emoção do assalto, do desespero, fica aí 2, 3 dias, esses 2 ou 3 dias eu fico tendo um pouco maior de cuidado ainda na rua, de tão forte que é essa emoção, né? E ela vai explicar tudo isso, tá? Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de uma união espiritual do que percepções sensoriais propriamente ditas. Então, esse encontro que ela está tendo com a avó dela vai ser registrado no coração. Vai ser um registro realmente emocional. E ela vê o ambiente, assim, a nieta, né, como ela chama, sem precisão, né? Meio ofuscado, talvez. E as palavras também não vão fazer muito sentido, né? Porque ele fala, se encontram nele também restritas né, a visão e a audição. Então, nem as palavras vão ter muito sentido para ela. E eu acho que em sonhos, para nós, isso acontece também. Eu acho que, né, eu vou complementando aqui a leitura, e vocês vão ver que isso acontece muito com a gente. Muito. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração de um bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências de fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor. Ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então, o que aconteceu durante esse sono aqui, o sonho da nieta, é que a vovó, né, ela usou uma metáfora que para a netinha fizesse sentido o que ela viveu ao acordar. E aqui, então, o que realmente interessa para nós é aquilo que a gente guarda, aquele vínculo afetivo que nós tivemos durante o sonho.
aquele impacto emocional que muitas vezes acontece quando a gente se encontra com alguém. Na verdade, para a nossa leitura, para o nosso entendimento, é isso que importa. Não importa o lugar, assim, ver o rosto das pessoas, né? Bem traçados, ouvir tudo. Não, a gente vai ver que, na verdade, o que nós nos lembramos ao acordar depois daqueles sonhos, a gente vai em busca de símbolos. De símbolos. Afirmara que soberano conforto lhe invadiu a alma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma. E, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará com palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas, então aqui que ele fala dos símbolos, da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão do pensamento positivo. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Então, agora que, né, que a gente passei por essa parte, o que é comum para nós, né, é guardar símbolos quando a gente sonha. Muitos de nós, hoje não tem mais, mas antigamente tinha, lembra o livro dos sonhos? O que a gente ia fazer com o livro dos sonhos? A gente ia ver, deixa eu ver, cobra, o que é? Para jogar no bicho, né? Mas tudo bem. Não seria o caso para jogar no bicho. Mas a gente vai em busca dos símbolos, né, para entender qual é a mensagem do sonho. Então, quando a gente acorda, por isso que eu falei um pouco antes, a gente não lembra realmente dos contextos gerais, o que foi falado exatamente, quem eram as pessoas que estavam lá. A gente muitas vezes, né, acorda para nós, eu sei que tinha um monte de gente, pessoas que talvez, acho que eu não conheço, né? A gente acorda assim, pelo menos eu acordo assim, né? Mas aí eu lembro que tinha um mar, e no mar eu me jogava e o mar estava tranquilo. E aí o que a gente vai buscar no livro dos sonhos? O que é sonhar com o mar tranquilo? Né? Então a gente se apega nos nossos sonhos, nos símbolos, para interpretar as mensagens que o plano espiritual, que trabalha nessa esfera de sonhos, quer nos passar. Porque muitas vezes a gente não entende, né? Como a menina aqui. Uma cobra. A cobra se transformou numa víbora de cristal. A víbora de cristal se transformou numa flor. Né? E aí precisa a interpretação, porque ela não lembra o que foi falado. Ela lembra o que foi sentido. E só que, o que acontece? Qual foi o final dela? Né? Que ela acorda, como disse a Aniceto, ela vai acordar motivada, vai acordar, né, mais feliz, tudo. É a transformação que houve. A simbologia que houve, que começou com uma cobra, uma serpente, virou cobra e depois virou flor. Então, esse despertar, de repente, algo que mexeu, porque como ela falou também aqui, ela colocou a metáfora de uma maneira que a neta ia entender o que estava sendo colocado nesse sonho para ela, nesse sonho, como simbolicamente falando.
para a neta fez sentido. Então, esse tipo de coisa, pelo menos, né, que eu acho que já ouvi bastante, é que as pessoas realmente, quando a gente sonha alguma coisa, é a simbologia. A gente lembra só de símbolos, para entender, interpretar, querer interpretar qual é a mensagem do nosso sonho. Só que a gente fala do sonho, né? A gente não fala dos espíritos, dos amigos espirituais que estão querendo se comunicar com a gente, dar uma mensagem, fazer uma orientação. Quando a gente vai buscar, acredito eu que a partir de hoje, né, pelo menos eu vou fazer isso, quando eu for buscar uma simbologia no Google, que seja, que hoje fica muito mais fácil que ter um livro de sonhos, né? Antigamente todo mundo tinha um livro de sonhos em casa. Eu lembro que muitas vezes a gente ligava para alguém que sabia que tinha livro de sonho e falava, escuta, vem no livro, o que que fala sonhar com tal coisa, porque eu sonhei isto, isto, isto. Eu não sei vocês, mas eu sou muito, como se fala, místico em relação a isso, né? Então, hoje eu procuro no Google, ou no ChatGPT ainda, para explorar ainda mais a simbologia. Só que hoje eu vou olhar diferente daí. Eu vou olhar como que tem uma equipe espiritual querendo se comunicar comigo. E tentar interpretar ainda mais essa mensagem com os símbolos que sempre deixam, né? Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se numa flor virtuosa nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, essa metáfora que a avó fez no sono, para ela vai fazer sentido. E isso é o que importa. Que faça sentido para ela se sentir segura. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista. Se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais, lembrei a psicanálise, a tese de freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera das indagações psíquicas. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reuniões para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui, aos amigos interessados do bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas
de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu: livre-nos, o Senhor, de cair novamente. E assim terminamos hoje o capítulo. Faltam 6 minutos. Vocês acreditam que seja melhor derrubar e começar de novo para a gente não poder discutir? Pode ser? Sim. Estou derrubando, tá? Fica nessa questão de símbolo. Vou dar mais atenção a isso, né? A partir de hoje, posso falar. Então, é bem interessante. Eu fecho, você abre. É E bem interessante. quando você fala, assim, às vezes tem uns sonhos tão nítidos que eu lembro perfeitamente, assim, quando eu acordo, e uns não, como você falou, Isso. que não são claros, né? E aí, realmente, eu vou no chat GPD para ver o que é sonhar com isso. Porque fica uma sensação tão forte de alguma mensagem que você recebeu, Uhum. e você vai procurar a resposta, sabe? O que Exato. é sonhar com isso? É muito engraçado. E sonhos que às vezes também não são tão legais, né? Por exemplo, uma vez eu tive a sensação, eu sonhei, gente, assim, foi tão forte. Eu tive a sensação de visitar um umbral, um Nossa. sonho que eu tive. Foi assim, eu acordei tão assustada. Parecia que eu estava lá, gente. Parecia que eu estava lá. Um ambiente escuro, denso, como você cita aí nas aulas. Uhum. De estar num cemitério. Ai, foi horrível, gente. Ainda bem que eu acordei logo. Mas eu fiquei 3 dias lembrando desse sonho, como você citou aí. Fica impregnada, esse sentimento impregna em nós. Fica, exatamente, exatamente. Assim, eu acho que esse capítulo é uma abertura de consciência, né? Pelo menos para entendimento dos nossos sonhos, da interpretação, não do sonho em si, do significado, não do significado do sonho, e sim entender que receber isso como uma mensagem. E assim como a neta, né? Ou seja, a avó foi falar com ela, e que para a neta, aquela metáfora que ela usa da cobra, da víbora, e do cristal e, né, e da flor, para a neta vai fazer sentido. Então, por isso que muitas vezes a gente conta o sonho para alguém e fala, pô, nada a ver, né, meu? Pois é, nada a ver. Para você, né? Para mim faz todo sentido de repente, né? Também tem isso, tem esse detalhe também, né? Eu acho que hoje nós temos 1 hora, mas acredito que tem muita gente que possa compartilhar alguma coisa que já aconteceu. Acho que é válido, assim como você, Adriana, sentir essa emoção e falar, olha, realmente aconteceu, porque tal. Eu acho que isso daí é válido simplesmente para a gente validar esse capítulo, né? Com as experiências de cada um. Mais uma vez nesse capítulo, fica claro a necessidade da gente fazer uma higiene do sono.
a necessidade de fazermos com que o nosso pensamento vá em busca de algo mais espiritualizado, desse contato com o divino, contato com o plano espiritual, porque tem uma frase, né, uma frase de Instagram que sempre fala que nós não somos matéria, né, passando por um momento de espiritualidade, nós somos espírito passando por um momento de materialidade, né? Nós somos seres espirituais. Então, esse é o momento, na hora do sono, esse é o momento em que nós retomamos as nossas origens, em que nós voltamos como fala, a pátria. E é pátria no sentido de casa, da nossa casa espiritual. Então, a necessidade de fazermos essa higiene, essa mentalização, as orações próprias, e às vezes a gente está tão cansado que a gente passa batido. A gente começa no Pai Nosso, vai, sabe, terminar lá no Creio em Deus Pai, não sabe nem que momento que tá. E assim, a necessidade de acalmarmos o nosso coração na hora antes de dormir, respirarmos antes de dormir, para que a gente tenha o sono reparador, tão necessário para a nossa existência material, porque se a gente não tem um sono reparador, no dia seguinte desgringola tudo, né? E eu sempre tive um vínculo muito forte com sonhos. Olha, eu tenho lembranças nítidas de sonhos que eu tinha por volta dos meus 6 anos de idade. Então foram sonhos assim tão marcantes que até hoje eu me lembro desses sonhos. E durante toda a minha vida eu sempre tive uma ligação grande com a espiritualidade. Não tenho uma mediunidade ostensiva, mas eu sempre gostei de me conectar com a espiritualidade. Então, eu vim de uma família católica, apostólica, romana, de assim, até hoje, sabe, como que fala? Executar, não, como que é? Praticante. E assim, eu devo muito a essa formação espiritual que eu tenho, porque ela foi a base de toda a minha conexão com o plano espiritual. Através dessa minha religião, né, que eu tinha quando era pequena, que meu pai ele foi seminarista, né? Aí ele largou o seminário, né, e graças a Deus casou com a minha mãe. Mas a gente tinha essa vivência, a ponto do padre da cidade ir almoçar no domingo na nossa casa. Tem uma intimidade com os padres que passavam pela cidade. E até hoje é assim. Mas foi justamente nessa base que eu aprendi, tá, a ter a minha conexão com a espiritualidade. E assim também de ensinamentos transmitidos pelo meu pai, eu sempre soube que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a supõe a nossa vã filosofia, plagiando Shakespeare, né? Então, esses sonhos que eu tinha eram sonhos muito voltados à espiritualidade. Sempre nessa dualidade de bem contra o mal, né? E eu sentia medo, mas em todas essas vezes durante o sono, eu era salva, eu era resgatada, eu acordava, mas aquela emoção que tinha, aquele medo que tinha, são recordações que eu tenho até hoje.
Com 6 anos de idade, eu morava a um quarteirão nada, menos de um quarteirão, era atravessar a rua, eu já estava no átrio da igreja lá na minha cidade. Com 6 anos de idade, eu acordava no domingo, com o sino da igreja tocando, eu levantava sozinha, me vestia e ia assistir à missa, sozinha, sem pai, sem mãe, e ia porque eu queria. Não era ninguém que me obrigava a fazer. Mas por quê? Porque esse meu vínculo com a espiritualidade me dava segurança. E era essa segurança de fé que eu ia buscar. Então, eu tinha as minhas orações, esses sonhos, né, eram, provavelmente ainda, nesses 6 anos, a gente ainda não tinha completado ainda aquele processo reencarnatório, físico, material. Então, provavelmente eu ainda estava nessa transição encarnatória e que por isso os meus sonhos me perturbavam tanto, né? Mas aonde que eu ia em busca? Eu ia em busca justamente do meu fortalecimento espiritual. E era em busca de quem? Era de Jesus, de Deus me salvando, porque era isso que eu pedia. Proteção. E eu sempre era acolhida e eu sempre tinha os meus desejos no sonho atingidos. Então eu acordava, apesar de ser sonhos tumultuados, eu acordava com a sensação de segurança do plano espiritual. Então, o sonho é isso, né? É o nosso momento de voltarmos à nossa, né, pátria espiritual. Voltarmos à nossa esfera espiritual, à nossa casa, porque somos seres espirituais. Então, acima de tudo, a necessidade de nos acalmarmos, nos conectarmos, né, para que a gente, né, vá para bons locais. Assim como a Adriana, né, eu também eu acho que assim, devo passar pelo umbral toda noite, né? Devo passar. Muitas das vezes não lembro. Mas assim, quantos sonhos que a gente já não teve de estar trabalhando, né? E assim, em busca, né, ajudando, aqueles sonhos mais vívidos que a gente tem, e às vezes a gente até encontra pessoas conhecidas naquele lugar, né, tão pesado, mas daí a gente pensa, será que essa pessoa não está precisando de uma palavra amiga, né, de um olhar diferente? Né? De que maneira que eu posso ajudar essa pessoa enquanto nós estamos ainda na materialidade? Que legal. O Eduardo, deixa eu tirar uma dúvida. E quando você e uma amiga sua sonham a mesma coisa? Pois é, a gente estava conversando, né? Isso acontece. Isso acontece. E quem vai me garantir que não? Que, né, se a gente sabe que na hora do sono a gente se desprende e duas pessoas que têm uma afinidade, né, acabam sonhando a mesma coisa, e às vezes assim, uma tem né, uma complementa o sono da outra, com certeza, eu não tenho dúvidas, né, de que estão juntas no plano espiritual, sim. Estávamos juntas. E às vezes eu até chego e falo assim, né? Sonhei com você hoje. Tá precisando de alguma coisa? Uma amiga, eu sonhei 2 noites seguidas com ela. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Né? Aí falei assim, sonhei com você 2 vezes seguidas.
Tá tudo bem, né? Porque, né, provavelmente a gente entrou em contato, principalmente se tem um vínculo, né? É a afinidade. Uma vez eu cheguei no centro, né, na época da Dona Hilda. Aí eu cheguei para ela no início, né, uma quinta-feira. Falei, ô, Dona Hilda, a senhora sabe que eu sonhei com a senhora hoje à noite? A gente estava numa caverna e estávamos assim ajudando pessoas que estavam lá no meio do barro, e a gente puxava ele com a mão no meio do barro, né? Isso estou falando há 40 anos atrás, mais ou menos, que eu sonhei isso daí com ela. Então, quer dizer, não tinha o filme ainda no celular para identificar isso parecido, né? Mas bem umbrão mesmo, só que era uma caverna. Estávamos nós dois chegando lá e tirando. Então, isso, contei o sonho para ela, isso antes do trabalho. Quando terminamos os trabalhos, na quinta-feira, e eu fui me despedir dela, aí ela me disse, Eduardo, nós trabalhamos juntos todas as noites. Então, eu achei interessante porque isso, eu lembro desse sonho, devo fazer mesmo uns 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, talvez, que eu sonhei com tive esse sonho com ela. E ela me falou, "Ó, Eduardo, nós fazemos isso todas as noites. Nós dois, né? Não é que nós, espíritas, nós dois nos encontramos todas as noites para... Então, acho que, identificando o que estamos falando aqui agora, que o Daro comentou, a Adriana comentou também, existe uma possibilidade desta maneira que ela também, né, como ela era uma vidente muito forte, muito boa mesmo, a Dona Hilda, talvez realmente eu trabalhava com ela em algumas noites, né? Pelo menos uma noite eu lembro, com certeza eu lembro o sonho como se tivesse sido ontem, de tão forte que foi esse sonho, tão vivo que foi para mim. Cris, você quer falar? Cris, você quer falar? Bom, eu tive algumas experiências, assim, não lembro de trabalhar com atendimento, quer dizer, eu acho que até foi um atendimento. Eu lembro de alguns sonhos. Um deles, eu tinha saído de uma reunião espírita, que na casa, a Casa Maria de Magdala, onde eu frequento, tem uma reunião, ela acontecia aos domingos à tarde, que é o Requiem de uma Saudade, que é uma reunião para os desencarnados. E a gente faz aquela oração, canta a música, e essa reunião era feita separadamente. E esse sonho eu tive logo depois dessa reunião. E eu voltei para casa, era um domingo, né? Ela aconteceu domingo, eu voltei para casa, e ela acontecia às 3 horas da tarde, eu voltei para casa e me deitei, e dormi naquele momento ali, devo ter dormido não sei quanto tempo, me deitei, adormeci, e sonhei. Não me lembro como a pessoa exatamente, mas eu fui levada a um lugar. E era um lugar assim que um espírito, uma entidade me acompanhava, tinha um gramado, e eu me encontrava com um espírito, e nós nos abraçávamos, era um encontro ali com uma pessoa. E naquele momento nós nos recordávamos de algumas coisas num abraço, passava assim, era um flash de vidas e de experiências. E quando eu me afastava, tinha uma entidade do meu lado, outra do lado dele, e falava, agora você tem que ir.
né? E ele falava para mim que só eu podia ajudá-lo, mas aí a outra entidade falava: você fez o que você podia fazer até agora, agora você tem que voltar. Só que para eu voltar para o meu corpo, eu recebia passe de 2 senhoras. Recebi o passe dessas 2 senhoras para eu acordar. Eu acho que eu lembro até de muitos detalhes. Não lembro quem era, não sei exatamente quem era, não sei quais são as experiências, não sei. Só lembro de um lugar muito, muito bonito e agora o sentimento desse encontro, eu fiquei por muitos dias emocionada, muitos dias assim, envolvida emocionalmente, fluidicamente com essa experiência. Foi uma experiência assim muito intensa para mim, né? Porque eu acho que a emoção daquele encontro foi muito, muito forte. Porque com certeza uma entidade, né, de um amor de outras existências, né, que ali precisava daquele contato e para seguir em frente, alguma coisa. Eu não sei explicar o que aconteceu ali naquele momento, teve que ser esclarecido naquele momento, alguma coisa foi esclarecida. Mas a necessidade de eu receber o passe por 2 senhoras, né? Eu achei que foi tem muita lembrança aí que me foi permitido, mas assim, sem que eu soubesse o teor do. Isso eu me lembro muito. Lembro de sonhos quando criança, Eduarda falou, lembro muita coisa. Mas lembro de experiências, lembro de sair para estudar. Outro dia, não tem tanto tempo, fui levada para uma tenda com um senhor maravilhoso para me dar orientações. Eu não sei quem é, mas assim, aula, agora o que é? Eu não sei o que é aquilo, que aula era aquela. E, entendeu? Então, essas coisas mas assim, são flashes. Passa. Agora, não sei. Você falou um negócio aí que, olha, essa questão, bom, agora eu preciso voltar. Nossa, isso daí muitas vezes acontece isso. E outra coisa que também a gente pensa, né, pelo menos eu penso, quando aquele sonho, né, que é tão, fala, nossa, isso daí realmente eu me desdobrei, porque o sonho foi muito, parecia real mesmo para mim. Então, são significados que hoje, talvez, depois desse capítulo, tem um sentido ainda maior, né? Maior para a gente. E outra coisa, principalmente quando a gente é criança, adolescente, eu ainda sinto muito isso, não sou mais criança nem adolescente, mas às vezes me sinto essa saudade que vem, tem horas que ela vem, a saudade, que é uma saudade que vem. A gente tem entes queridos que já foram, mas existe uma saudade que ela vem, que você fica assim, meu Deus do céu, eu tenho que voltar. E aí você, não, eu preciso. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, mas eu ainda preciso ficar mais um pouco, sabe? Hoje eu estava pensando nisso, eu preciso, porque eu estou nessa oportunidade agora, eu estou nessa vida. Eu estava pensando sobre isso hoje, engraçado, não li esse capítulo, mas é a oportunidade de estar aqui, vivendo essa experiência para, né, ir mais adiante. Mas eu fico pensando muito nisso, né, no tempo de existência, né, e a oportunidade do aprendizado, né, da evolução, mas a saudade é uma saudade que não dá para explicar, entendeu? É muito estranho. É muito estranho. Agora, o trabalho, meu marido vive indo para algum lugar trabalhar também, que ele fala que nossa, hoje eu fui para algum lugar e trabalhei, e fui resgatar, ele vai muito para resgate, ele conta.
fui resgatar, entendeu? E assim, a gente sente essa coisa do trabalho. Agora, eu lembro de algumas coisas. Hoje em dia, um pouco mais restrito. Agora, essa coisa da sala de aula, de estudar, é como se tivesse ou sozinha ou em grupo, isso aí eu lembro bastante. Mas não lembro o teor, nada disso. Nada. É bem interessante mesmo. Acho que é uma reflexão legal para cada um também, né, que não queira compartilhar, mas uma reflexão de olhar para os seus sonhos, né, e ver que tem uma mensagem muito muito maior ainda, né? Muitos orientadores aí que estão aí, e a ferramenta deles é exatamente essa, né? Entrar nos nossos... assim, não é que entrar, na verdade a gente se desdobra, né? Um pouco, lembra que ele fala que não é totalmente, porque senão a gente não quer voltar. Então a gente se desdobra o necessário para poder receber as mensagens. E exatamente no início do capítulo, né, que você estava lendo aqui, né, como que a gente precisa, né, até anotei aqui, né, quanto que as equipes, né, as equipes trabalhadoras, elas se desdobram para poder se comunicar conosco, né? E quanto eles precisam encontrar um terreno fértil, né? Uma conexão conosco, quanto a gente precisa estar, né, conectado, vigilante no pensamento, né, aberto para poder ser receptivo também, né? Exato. E na maioria das vezes a gente não está, né? Porque a gente é aquilo que a Eduarda falou, a gente está num corpo, a gente é o espírito, né, atravessando, né, essa Uma vida matéria, material. e que é difícil, a matéria pesa, essa matéria pesa, ela pesa muito. O que eu gostei, falando da matéria, complementando também no capítulo, essas limitações necessárias, né, que a matéria impõe para que a gente possa continuar a nossa evolução. Eu achei lindo porque é profundo. É necessário mesmo carregar essa matéria. É necessário. É um bem maior essa matéria nossa, né? Cuidar da nossa matéria é assim, eu acho que é o caminho real para a nossa evolução. E o tempo, né? E Exato. É pelo tempo que né, que a matéria se torna, né? Você vê, então, desculpa, Luceli, você vai falar, tá? Só para a gente explorar também esse tema. Então, né? Assim, a biomedicina tá correndo, né? E então eu leio bastante sobre isso, até porque eu falo, nossa, imagina eu viver até os 200 anos, 120 anos, 130 anos, o quanto que espiritualmente pessoas, né, que a gente de bem, como estamos aqui, o quanto que o espírito não evoluirá com 120 anos, por exemplo, né, evoluindo, estudando e melhorando espiritualmente. E hoje a nossa média é 78 anos, mais ou menos, mas vamos ficar lúcidos até os 120, por exemplo. Imagina, né, esse período de evolução para o espírito, quanto que não ganha. Muita coisa. Se souber aproveitar, é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Se hoje a gente tem pela nossa experiência de vida, nós estamos reunidos hoje numa sexta-feira, estudando um capítulo de um livro espírita, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, estamos num barzinho tomando cerveja, hoje, sexta-feira à noite, entendeu? Então, assim, a gente evoluiu para um lado totalmente diferente da nossa época. Então, vamos somar tudo que estamos fazendo hoje, mais 40 anos fazendo, o quanto que o espírito não evolui. O quanto a gente se prepara, né? Sueli. Deixa eu apertar certo aqui, que da outra vez eu derrubei tudo. Boa noite a todos. Eu ia contar uma experiência de sonho que eu tive com a Gracinha,
que eu estava fazendo um trabalho espiritual. A gente sempre brinca, né? Que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar, e trabalha mesmo. E eu era uma enfermeira no plano espiritual, e a Gracinha, ela, por exemplo, quando chegava o espírito, eu falava o jeito que estava o espírito, eu fazia uma ficha, né? Eu acho que é anamnese que chama, né, Eduardo? Eu acho que é isso. E eu passava para a Gracinha, e a Gracinha que indicava qual era o tratamento que aquele espírito ia receber. E era um trabalho bem puxadão, sabe? Depois eu falei para ela, a gente estava trabalhando junto no hospital, viu? E trabalha mesmo, né? Isso, e a gente lembra de detalhes quando volta, é engraçado isso, né? É, Mas assim, experiências assim inúmeras. Não dá para contar não, senão vai ficar até meia-noite aqui. legal. Eliana? Oi, Oi. eu não sei desligar o negócio aqui. Pode falar que está ligado. Eu Tá. explico depois. A minha dúvida é a seguinte: nós estamos falando dos sonhos, a gente dorme e tal, a interação. Agora, e as pessoas, a minha dúvida é que ficam em coma? Como é isso? Tem pessoas que ficam, às vezes, um ano em coma. Eles ficam de que forma? Tem contato? Como é feito isso? Você lembra, eu não sei se você já ouviu de pessoas, ou histórias, né, na verdade, que a pessoa que está em coma 1 ano, 2 anos em coma, e quando ele sai do coma, ele conta que ouvia tudo o que as pessoas falavam ao redor dele. Eu Lembra já disso? ouvi, assim, cirurgia, né? Mas do coma não estou bem lembrada. Não, você falou como agora, não falou? Falei coma, assim. Ah, Mas tá. é que, tipo assim, eu ouvi as pessoas falarem nisso, mas que estavam em cirurgia e Não, estavam vendo tem de tudo que coma estava. também. Tem de coma, tem histórias também de pessoas que ficaram muitos anos, inclusive, em coma, e quando voltaram, eles contam as histórias de que ouvia a mãe chorando, a mãe, ele queria e não conseguia falar, né, das pessoas que estavam se lamentando do lado dele. Então, assim, os espíritos ficam do lado. Ele só vai acontecer o desencarne quando se cortar o cordão umbilical de prata, né, ou de ouro, né, no caso, que de prata, que ele vai, aí o espírito foi embora. Enquanto isso, o espírito está do lado. Entendi. Mas aí ele fica só com contato aqui na Terra, enquanto Não, encarnado, ele não não, lembra de nada do que ele passou fora, em contato com o plano espiritual. pode lembrar sim, assim como o pessoal Experiência de que quase morte, né? exatamente, que ele se vê lá na sala de cirurgia, de cima, ele vê os médicos, ele vê o pessoal, os intensivistas, né, tentando reanimar ele, né, ele vê tudo, ele fica lá, ele tem, e assim, é aquilo que eu falei agora há pouco, no início da leitura. Nós temos equipes espirituais, assim como tem uma equipe espiritual nas esferas dos sonos, É, cuidando de nós enquanto a gente se desdobra. A gente não se desdobra como. Vamos lá, eu vou usar essa palavra desdobramento, mas, como diz aqui, é parcial, tá? Porque senão a gente. Então, quando a gente se desdobra parcialmente e, durante o sono, nós temos uma equipe cuidando da gente. Então, se você está ou em coma ou em cirurgia, tem uma equipe aí do lado cuidando. E se está cuidando do lado, porque está do nosso lado mesmo, está aqui ainda, estamos, né? E desencarnar, ou seja, deixar de partir para outro plano, só quando cortar
o cordão de prata. Eduarda quer complementar. Eduarda levantou a mão. E nesse sentido, na nossa evolução espiritualmente, o que significa, qual é o objetivo da pessoa ficar em coma, ou seja, meia vida, tanto tempo. O que significa isso para a evolução? Né? Olha só para você tira o assim, vamos pensar que o espírito mesmo em coma, ele está sofrendo. E esse sofrimento dele é o aprendizado dele. Esse sofrimento dele, de repente, eu não poder se comunicar com quem ama, dizer que está vivo, faz parte do aprendizado dele. Aí cada um tem o seu aprendizado. A gente não está, eu não estou aqui, nem eu nem Eduardo, acho que ninguém tem essa palavra final para falar o aprendizado de cada um, num estado de coma, um estado X, Y, Z, tá? Mas, com certeza, é um aprendizado. E o aprendizado dele, com certeza, é sofrimento. Ninguém vai ficar em coma para ficar feliz, para voltar feliz. Com certeza, esse espírito está aprendendo alguma coisa. No livro, Chico pelo capítulo 1, desdobramento, item sono e sonho. Ótimo, legal. Obrigado, Cris. Quem está no celular e não pode ver, eu vou ler. Está no livro Mecanismo da Mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 21, desdobramento. Item, sono e sonho. Item, concentração e desdobramento. Obrigado, Cris. Agora, eu vou trazer outro ponto também, que eu acho que no início do capítulo fala, e também acredito eu que nós passamos por isso. Então, é um pensamento que a gente deve começar a mudar esse padrão mental. Sabe quando a gente passa por dias assim estressantes, mas muito estressantes? Aquele dia que a gente, né, sente vontade de chorar, sente vontade de se matar, ou sente, sei lá, qualquer coisa assim
que te tira totalmente do prumo. E talvez não seja um dia, talvez seja mais de um dia. Aí a gente dorme e temos o quê? Pesadelos. Então, aqui, no início desse capítulo, ele explica a causa desses pesadelos, que são esses encarnados, né, que contaminados, como ele chama aqui, contaminados de matéria mental menos digna. O que significa isso para nós? Que a partir do momento, como ele também descreve aqui uma casa, né, como a da Isabelle, no caso, de Isabel, a partir do momento que a gente percebe que algo tira a nossa, o nosso equilíbrio de pensamento, a gente acaba se abrindo para receber esses amigos espirituais que também estão lá no sono, mas que não são espíritos elevados. E eles vão estar lá se conectando com nossos padrões mentais para que a gente realmente tenha esses pesadelos. Então, como fazer diferente? Como a Eduarda falou no início, né? No início da explicação dela. Oração. Oração, antes de dormir, se conectar com Deus, para que a gente possa, antes de dormir, mudar essa matéria mental nossa, inferior, para uma matéria mental elevada, e em nossos sonos e sonhos, a gente seja levado para um caminho de bem, com amigos, né, de bem que estejam nos recebendo, e não os amigos que, na verdade, estão nos recebendo porque nós estamos pensando dessa maneira, né? Eles recebem, as portas estão abertas, vai quem entra, quem quer entrar, e quem quer entrar somos nós que, desequilibrados também, a gente vai encontrar nossa turma. Então, acho que também a gente, isso daqui, bem no início do capítulo, deixa algo que, né, para reflexão nossa quando a gente estiver, talvez, meio perturbados, né, por alguma coisa que aconteceu, né, alguma tentativa de assalto, sabe aquela coisa que te tira muito sério do negócio, e aí você, na noite, você tem um pesadelo. Por que teve um pesadelo? Porque o teu padrão mental ficou no negativo. Ivani, pode falar. Vou tirar uma dúvida. Eu tenho sonho e às vezes eu não lembro do sonho. Mas assim, eu tô sonhando, tô dormindo, tô sonhando, aí eu acordo. Mas eu acordo com a pessoa com quem eu tô sonhando, falando o nome dela, entendeu? Aí o nome vem bem nítido na minha cabeça. Até quando chega de manhã que eu acordo, ainda eu tô lembrando o nome da pessoa que me falou no sonho o nome. O que significa? É verdade? Intuição? Por quê? Isso. Não é a primeira vez, entendeu? Acho que já umas 3 vezes. E são pessoas diferentes. E às vezes eu não conheço a pessoa com esse nome, entendeu? Então, assim, eu acredito que seja assim, não necessariamente como a gente tem que lembrar do sonho, né, para dizer, para ter essa mensagem. Acho que a mensagem está em que a pessoa está falando o nome e durante a noite essa pessoa te acompanhou. E a gente, como espírita, acredita que esse espírito, com certeza, teve aí para, por exemplo, eu mesmo, só para complementar aquilo que você falou, Ivani, quantas vezes a gente dorme e pede orientação antes do sono, de pegar no sono? Amigos espirituais, por favor, me orienta nessa decisão que eu tenho que tomar, me leva a algum lugar. A gente pede isso daí, porque a gente acredita exatamente que isso aconteça. Então, se alguém está na hora de você acordar,
né, vem um nome nítido na tua cabeça, é com certeza algum irmão, algum amigo espiritual do bem, com certeza, que ele trabalhou o que tinha que trabalhar. Muitas vezes coisa que a gente pede, não sei, eu acredito que você também, em sonho, me intui para que a gente possa, no dia seguinte, tomar uma decisão. E muitas vezes a gente toma uma decisão que veio assim, né? É isso mesmo, acabou, é isso mesmo. Mas é porque é a intuição. E essa intuição vem de onde? Essa intuição veio desse comunicado, né, que o espírito recebeu, dessa orientação, no caso, né, comunicado da orientação que o espírito recebeu, para que a gente possa tomar aquele caminho, para fazer aquele caminho diferente. Então, Ivani, eu acredito que sim, que seja verdade mesmo que você está tendo esses sonhos assim. Para mim, são espíritos que te visitaram. Deram nome, eu não conheço. Ótimo. Você vê que aqui, ele descreve aqui também, que tem vários amigos espirituais esperando os encarnados que estão se desdobrando. E não necessariamente, talvez sejam famílias, né? Simplesmente são espíritos de luz que estão aí fazendo o trabalho de orientar enquanto o encarnado dorme e se transporta para essa esfera de sonhos, né? Entendi. É que o último tem um nome tão estranho que eu falei, eu não ia tirar esse nome na minha cabeça. Eu não sou tão a minha fantasia não é tanto. Exato, exato. Entendeu? Eu falei, não, é um nome muito, muito estranho. Eu nunca ouvi falar esse nome. Falei, não, é muito estranho. Mas com certeza é visita mesmo. E eles Uhum, se identificam para você. tá certo. É a maneira dele falar, eu estive aqui, né? Uhum. Tá certo, então, obrigado. Imagina, Vani. É, eu ia falar isso. Eu fui esse final de semana que passou com o Leandro, meu esposo, e Selena, né? Para quem não conhece, Selena tem 13 anos, é uma adolescente. E aí ela tá um pouco relutante de assistir o filme. Ah, mas que filme é esse? Eu não quero. E aí eu falei, não, vamos, né? Vamos. E aí no final ela disse assim para mim, mãe, eu adorei esse filme. Eu gostei muito desse filme. Gente, vale muito a pena, tá? Assistir. Eu já tinha lido o livro, já tinha gostado bastante. Eu acho que vale a pena assistir o filme. Bem bacana, viu? Obrigado, Vani. Legal. Como Qual chama é o o filme? filme? Como chama o filme? Qual é o filme? Advogado de Deus. Como? Advogado de Deus. Ah, já li o livro. Tá. Obrigada. Edu, sexta-feira do feriado vai ter ou Ah, não? não, é verdade. Não, né? Ainda bem que Tá, você me colocou, ainda bem que tá. você lembrou. Obrigado. Melhor não, né? Porque são 3 dias, praticamente. O pessoal começa a ir embora na quinta já. Eduardo, você está sem som. Não, mas de propósito mesmo, eu estou falando com o Eduardo. Ah, ela quer. Ai, ai, ai. Não, eu ia indicar uma série, mas a Eduardo falou, não precisa não, tá bom, então não vou indicar. Não. Ai, ai, Eliana. Ai.
Gente, então, ó, quanto que falta? Vamos lá, deixa eu ver. Faltam 12 minutos. Se mais ninguém quer compartilhar algo, eu vou pedir para o Sérgio fazer o fechamento, então, da noite. Sérgio, por favor, então pode fazer o encerramento. Vamos lá, então. Agradecemos, primeiro, por esses momentos de aprendizado, dessas sexta-feiras, que nós temos participado. E vamos aqui no capítulo 4 do livro Atitudes para Vencer, do Carlos de Luca, José Carlos de Luca. Deixe a luz iluminar. Brilhe a vossa luz. É a motivadora recomendação feita por Jesus, a qual, uma vez posta em prática, mudará substancialmente a nossa vida. Devemos nos perguntar se temos deixado nossa luz brilhar. Será que você não permanece enterrando os seus potenciais? Será que os outros enxergam você como uma pessoa luminosa ou como uma pessoa opaca? Você tem muitos talentos e nem sempre os utiliza, achando-se fraco e incapaz. Proponho que você se lembre das suas capacidades muito mais do que de seus defeitos. É impressionante como realçamos as imperfeições e como nos olhamos negativamente, como duvidamos de nós mesmos. Se você duvida de você mesmo, quem confiará em você? O que deve brilhar é a sua luz, a luz que Jesus se refere ao que há de melhor em você. Seu jeito único de ser é que se expressa num conjunto próprio de virtudes e capacidades próprias do seu espírito. Dizemos que uma pessoa brilha quando ela exterioriza todo o potencial de sua alma. Assim, ela se torna uma pessoa de carisma, ou seja, dotada de uma força divina, poderosa, que nada mais é do que a expressão dos seus talentos e capacidades. Quando você se move no melhor dos seus atributos, um poderoso ímã se forma ao redor dos seus passos, abrindo caminho para o sucesso, influenciando positivamente pessoas, fortalecendo a saúde e favorecendo a prosperidade. Para tanto, precisamos ser tudo o que podemos ser. Necessitamos romper com as barreiras interiores que nos aprisionam nas camadas inferiores da preguiça, do medo de assumir o nosso espírito e expressar tudo aquilo que ele tem de melhor. É preciso assumir nossa essência e não viver uma vida de aparência. Estou de acordo com a terapeuta norte-americana Louise Hay. Para alcançar o sucesso, devo acreditar na ideia de que sou um sucesso, em vez de pensar que sou um fracasso. O fracasso é apenas uma lição importante e não dou a ele nenhum outro poder. Só há um poder em todo esse universo, e esse poder inteiramente bem-sucedido em tudo que se faz. Ele me criou, portanto, já sou uma pessoa linda e bem-sucedida. É evidente que nossos pontos fracos não podem ser esquecidos, apenas devem ser estudados para serem fortalecidos. Mas isso não significa que precisam ser postos em evidência. Que a sua luz brilhe hoje em tudo aquilo que você se propõe a realizar. Somente assim você terá uma vida melhor. Que no trabalho você não seja um simples empregado. Deixe a sua luz brilhar para realizar as tarefas com toda a competência e todo o capricho possíveis. Que na família você seja apenas uma pessoa qualquer, um número a mais. Deixe a sua luz brilhar para que todos se sintam felizes à sua volta. Que na vida afetiva você não se torne uma pessoa que mais exige do que oferece. Deixe sua luz brilhar e não se torne tão apaixonante que o ser amado somente terá olhos para você. Que diante dos irmãos em rudes provações, você não fique apenas de joelho orando por eles. Deixe sua luz brilhar para alimentar os famintos, educar os analfabetos e consolar os aflitos. Enfim, toda vez que a sua luz brilhar, tenha certeza de que a luz de Deus também brilhará com você. Boa noite a todos e um grande final de semana.
Boa noite a todos. Até Boa dia noite a 8. todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Tchau, tchau. Até mais. sexta-feira. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite a todos.